Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Sociedade Espírita Allan Kardec de Ribeirão Preto, São Paulo. E para darmos início às atividades desta noite, eu vou ler uma página de André Luiz e, em seguida, farei a prece. Mais além. Não basta que sua boca esteja perfumada. É imprescindível que permaneça incapaz de ferir. É importante que suas mãos se mostrem limpas. É essencial, no entanto, verificar o que fazem. Bons ouvidos são certamente um tesouro. A justiça divina, porém, desejará saber como você ouve. Excelente visão é qualidade louvável. Todavia, é interessante notar como você está vendo a vida. Possuir saúde física é reter valioso dom, mas é preciso considerar o que você faz do corpo sadio. Raciocínio claro é virtude. Entretanto, é imperioso observar em que zona mental está você raciocinando. Bela imaginação é trazer consigo maravilhoso castelo. Convém reparar, porém, com que imagens você povoa o seu palácio interior. Grande emotividade é característico de riqueza íntima. Contudo, é preciso saber como você gasta suas emoções. Possibilidades de produzir intensamente são recursos preciosos. No entanto, é imprescindível conhecer a substância daquilo que você produz. Capacidade de prosseguir vida fora lepidamente é uma bênção. Não se esqueça, todavia, da direção que seus pés vão tomando através dos caminhos. É uma mensagem de André Luiz, a psicografia é de Chico Xavier e está no livro Agenda Cristã. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis entregues às tentações, e livrai-nos de todos os males, porque a ti pertencem o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Em teu nome, Jesus, Mestre amado, em nome de Maria Santíssima, a Mãe de Jesus e de todos nós, e de Allan Kardec, o sublime patrono da nossa sociedade espírita, nós damos por abertos os trabalhos desta noite, passando a palavra ao nosso irmão Paulo Sampaio, de Bebedouro, que falará sobre o despertar da consciência. Paulo, seja muito bem-vindo. É uma alegria muito grande recebê-lo na nossa Sociedade Espírita esta noite. É com você agora, meu amigo. Muito obrigado, Daniela. Alegria toda minha. Sempre que recebo um convite para retornar aqui à SEAC, me sinto tomado de grande alegria e, ao mesmo tempo, de grande responsabilidade também, por conhecer um pouco o belo trabalho que é realizado por essa Casa Espírita. Então, meu boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui ao vivo. Um abraço a todos aqueles que venham a assistir esse vídeo em outro horário. Muita paz a todos. A minha gratidão à SEAC, ao André Zola, nosso amigo que nos fez o convite, Gilberto Silva, Daniela, a todos, trabalhadores da casa, por mais esta oportunidade. Nós vamos hoje, então, fazermos a nossa reflexão a respeito do tema O Despertar da Consciência. E a minha fala de hoje vai estar muito pautada sobre uma mensagem do livro Pão Nosso, ditado por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E especificamente a lição número 68, que Emmanuel dá o título Necessário
acordar. Então, muitos que acompanham o trabalho de Emmanuel sempre comentam que Emmanuel tem um cuidado, né, todo especial, desde a escolha dos títulos das suas mensagens. Porque somente pelo título nós já temos uma boa noção, muito aprendizado, às vezes até pelo título, e ele já nos mostra ali no título qual é a linha de raciocínio que ele vai desenvolver nessa mensagem, né? Sempre assim nas mensagens de Emmanuel. Títulos que a gente percebe muito bem escolhidos por ele. Então, nessa mensagem, Emmanuel vai comentar sobre um versículo de Paulo numa carta aos Efésios, é o 5,14. Então, disse assim Paulo de Tarso: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Então, nesta colocação de Paulo, nós percebemos que ele estava muito inspirado, né, pelas altas esferas espirituais, porque esta exortação que ele faz não se restringe apenas aos Efésios, mas esta colocação de Paulo, esse chamamento de Paulo, se estende a todos nós. Até hoje, essa fala de Paulo está ecoando, nos convidando a esse despertar, né? Porque ele diz então: desperta, ó tu que dormes. O que Paulo quis dizer com esta colocação? E aí ele está, basicamente, entendemos que ele está dizendo para que a pessoa abra os olhos, se reconheça como um espírito imortal, perceba a grande diferença que existe entre o que é real e o que é ilusório, porque nós percebemos muito hoje na Terra uma inversão nesses fatores. Muitas pessoas acham que real é tudo aquilo que se pode tocar, que se pode ver, ou seja, tudo aquilo que é material. Acreditam que ilusório, muitas vezes, é aquilo que não se vê, que seria o espiritual, quando, na verdade, é o contrário. Porque tudo aquilo que os nossos olhos podem ver está morto ou está morrendo. A matéria não é o principal. A matéria é o ilusório. Porque nós precisamos reconhecer que somos espíritos imortais. A nossa essência é espiritual. E estamos passando um tempo apenas aqui encarnados em meio à matéria. Então ele nos chama para esse despertar, para não passarmos a nossa existência pelo mundo nos sentindo apenas um corpo físico. Por isso que ele diz: desperta, que a gente possa abrir os olhos e não passarmos a existência dormindo, né? Como é aqui a colocação de Paulo. Então ele continua: levanta-te dentre os mortos. Porque se nós olharmos à nossa volta, existe uma multidão de pessoas que dormem, que não conseguiram ainda fazer esse despertar, ainda dormem, o sono da alma eles têm, né? Então ele nos convida a deixarmos essa multidão. Mas para que a gente desperte e levante-se dentre os mortos, precisa-se de um esforço pessoal. Depende de cada um de nós buscarmos essa conquista. É uma conquista individual. Então nós precisamos compreender o que viemos fazer aqui no planeta Terra. Qual é o motivo da nossa estada aqui neste planeta? De onde viemos, o que estamos fazendo, para onde iremos depois, né? E ele continuou: Cristo te esclarecerá. Ou seja, quando a pessoa desperta para esta realidade verdadeira da sua essência, ele se permite ser plenificado pela luz divina, pela luz do Cristo.
E esta pessoa que começa esse processo de despertar vai sentindo uma vida nova, maravilhosa, que se abre à sua frente, com novas oportunidades, com clareza de visão, e passa a sentir-se banhado de intuições de esferas mais altas que os convidam a um trabalho mais nobre na seara do Cristo. Então, Emmanuel, ele inicia a mensagem dizendo: grande número de adventícios ou não aos círculos do cristianismo acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino. Então, aqui Emmanuel está nos deixando claro que muitas pessoas, que não necessariamente só religiosos, mas todos aqueles que se debruçam no estudo, na leitura do Evangelho, muitos apresentam, então, grandes dificuldades na compreensão daquele texto do Evangelho e também na aplicação daquela mensagem, daquele convite, daquela orientação na sua vida cotidiana. Então, algumas pessoas encontram obscuridades no texto. São aquelas pessoas que dizem que parece que está confusa a mensagem, não compreendem direito o que aquela mensagem está dizendo. Essas pessoas não têm olhos de ver, como disse Jesus. Outros, então, se apegam à letra. São aqueles que não percebem o que é o essencial da mensagem, não conseguem tirar o espírito da letra. E essas pessoas, então, ficam presas a detalhes, buscam até, muitas vezes, discordâncias no texto, querem encontrar ali informações contraditórias, como, por exemplo, a gente poderia lembrar uma passagem que está no Evangelho, quando Jesus diz assim: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Então, muitas pessoas se apegam a esse dizer do Cristo e dizem que Jesus orientou ao combate, à luta, que está dizendo que precisa da espada. Essas pessoas se apegam à forma literal, não percebem a profundidade do ensinamento. No dizer de Haroldo Dutra, né, ele diz assim: a pessoa come a casca e joga a banana fora, porque a pessoa busca aquilo que é menos importante, busca o contraditório, busca, né, achar contradições que não existem, mas assim, se apegam a detalhes e não vão a fundo na mensagem, né? E no dizer aqui de Emmanuel, rejeitam o pão divino. Vejam só que situação, né? Então, muitos, diz Emmanuel, muitos falam em Deus, em fé, em espiritualidade, mas não vivem isso, estão longe disso. Então, é muito importante aqui tirarmos uma grande lição para nós. Os evangelhos é um roteiro de luz na nossa vida. Precisamos estudar o evangelho, mas que a gente não procure ler e estudar apenas com essa visão rasa, com essa visão de nos atermos aos detalhes, à forma literal, que a gente busque aprofundar, que a gente precise estudar o evangelho. Ouvir orientações daqueles mais capacitados, que estudam há mais tempo, para que a gente consiga penetrar na profundidade dos ensinamentos que o Evangelho nos oferece. Então, continua Emmanuel. Esses amigos, entretanto, não percebem que isto ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Olham só que duro essa colocação, difícil da gente imaginar-se numa situação dessa. Muitos, então, aqui ele diz, permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. As faculdades superiores são as faculdades do espírito imortal. Nós sabemos que quando viemos para a reencarnação, muitas das nossas faculdades espirituais são, de certa forma, bloqueadas, porque a matéria oferece uma resistência, nós dependemos dos órgãos do corpo para nos manifestarmos, então já existe um certo
bloqueio aí de algumas faculdades. Mas aqui ele está dizendo que sofre a paralisia das faculdades, ou seja, essas pessoas que não despertaram para essas realidades não conseguem se sentir espíritos imortais vivendo uma experiência aqui na matéria. Se sentem muitas vezes apenas o corpo físico. Não percebem algo muito maior além dessa vidinha, né, aqui no campo material. E falando nisso, nós lembramos de uma passagem também do Evangelho, que está muito de acordo com isso, que é aquela passagem que Jesus diz a um certo moço, que pergunta a ele, Senhor, primeiro Jesus diz ao moço, né, segue-me, e o rapaz diz a Jesus, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. E Jesus responde para ele, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Olhem só, Jesus dizendo a ele, deixe aos mortos. O que Jesus está querendo dizer com isso? Sempre Jesus buscava deixar profundas lições em cada situação que permitia uma oportunidade para isso, né? É lógico que Jesus não foi insensível de negar aquele moço os cuidados que ele queria ter, né? A piedade filial em cuidar dos despojos do pai, fazer ali a sua despedida, não é isso. Ele apenas aproveitou a oportunidade para deixar mais uma lição. Porque quando a gente compara a existência terrestre com a vida espiritual, que tem todo o esplendor, a atividade, a intensidade da vida espiritual, a vida terrestre é comparada a uma morte. Então é como se nós fôssemos aqui os mortos, na verdade. Vivos são aqueles que estão na vida verdadeira, na vida espiritual. Por isso Jesus diz, deixa aos mortos, né, o cuidado de enterrar seus mortos. E existem muitas pessoas que estão nesse sono da alma, né, que não estão despertas para a sua realidade espiritual, que estão como mortos, não despertaram, não vivem intensamente a vida do espírito, mesmo aqui na matéria física, né? Então essas pessoas muitas vezes vivem apenas a vida fisiológica. É como o Divaldo sempre diz, né? Aquela pessoa que trabalha, se alimenta, procria, tem algum lazer, dorme e tudo de novo, só isso. Essa pessoa não tem ideais, não tem uma visão além das necessidades da subsistência aqui na matéria. Essa pessoa não percebe algo além disso. Então, Emmanuel continua, na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. Então, aqui, quantas pessoas estão seguindo os padrões do mundo, as atitudes comuns da maioria, tudo aquilo que é a convenção humana. E quando surge algo que é diferente desse padrão, um convite, como diz aqui, um convite divino, né? Muitas vezes é estranho para essas pessoas. Então, convites sutis que nos chegam durante a nossa vida para seguirmos os passos de Jesus, seguirmos os seus ensinos do Evangelho, muitas vezes nós podemos achar estranho esses convites. Então, pode ser uma intuição para a gente esquecer a ofensa recebida, para a gente perdoar aquela pessoa que nos agrediu, que nos ofendeu. De outras vezes, pode ser uma oportunidade para a gente sacrificar um lazer, um momento de descanso, para atuarmos em favor do bem de alguém, realizarmos algo de bom para o outro em sacrifício de um tempo nosso. De outras vezes, é um convite para um trabalho no bem, e nós costumamos dizer, não é comigo, eu não consigo, isso não é para mim. Então a gente deixa passar esses convites divinos na nossa vida
porque estamos muito ocupados com aquilo que é o convencional, os padrões do mundo, achamos estranho essas sugestões, né, mais espiritualizadas. E quanto a isso, vou buscar um trechinho também de Emmanuel, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, ele tem uma frase muito importante aqui para a gente refletir, que ele está se referindo a Jesus. Ele diz aqui: toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho, ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Então é aquela ideia. Muitas pessoas pensam que o horário de se ligar a Jesus é na casa espírita, ou é na igreja, ou é no templo religioso. É só aquele horário que nós reservamos para essa conexão com os planos mais altos. E a nossa vida cotidiana, não. Ali é outra história. Mas por isso que Emmanuel diz, toda a terra é seu altar de oração. Ele diz que nós deveríamos vivenciar o Evangelho em todos os lugares. Imaginem vocês, se nós conseguíssemos realizar isso no ambiente de trabalho, dentro do lar, na convivência social, em todos os momentos da nossa vida, deveríamos agir de acordo com os padrões do Evangelho, com as lições do Evangelho. Por isso que ele diz aqui, porque a gente só faz isso no tempo do horário reservado ao culto, ou à missa, ou à nossa reunião na casa espírita, porque a gente só reserva esse tempo, é que nós temos naufragado 1000 vezes, diz Emmanuel, por nossa própria culpa, porque não decidimos-nos a seguir o Evangelho em todos os momentos da nossa vida. Continua então Emmanuel. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidades se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Puxa vida, olha só. Aqui nós precisamos refletir. O que estamos fazendo da nossa vida? Será que nós estamos deixando a vida nos levar? Nós estamos no controle, nós temos as rédeas na nossa mão da nossa vida, nós temos objetivos traçados para buscarmos, nós sabemos o que nós queremos conquistar na vida. Quais são nossos objetivos? Precisamos refletir sobre isso. Será que é o sucesso profissional? Conquista de bens materiais? Nós já paramos para analisar se a gente alcançar os nossos objetivos, qual vai ser o resultado, né, dessas nossas escolhas? O que vamos conquistar ao final das contas com essa meta alcançada? Nós vamos vencer no mundo ou vamos vencer o mundo? Porque aqui lembramos Jesus também. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Porque vencer no mundo são aquelas pessoas que são reconhecidas por essa maioria que dorme. São aqueles que conquistam títulos, posições sociais, grandes fortunas, o destaque na sociedade. Esses pode-se dizer que venceram no mundo. Mas será que é mais importante vencer no mundo ou vencer o mundo, como disse Jesus? Será que vencer o mundo é bem diferente? É quando nós não nos deixamos arrastar pelas paixões más, por tudo aquilo que nos arrasta aos instintos ainda primitivos, não temos domínio sobre a matéria, não nos consideramos efetivamente um espírito imortal, não valorizamos mais o espírito e sim valorizamos muitas vezes mais o corpo. Buscamos muitas vezes mais os prazeres da matéria. Não estamos dizendo que isto é errado.
não tem nenhum problema em usufruirmos dos bens que o mundo nos oferece. O problema está em apenas ficarmos presos somente a isso. Não considerarmos nada além disso. Então aí sim nós poderemos conquistar, vencer no mundo, mas alcançarmos uma derrocada moral, espiritual, sofremos as consequências mais tarde. Porque Jesus também disse, quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perde a sua vida por amor a mim ou ao Evangelho, salvá-la-á, para a gente pensar. E agora eu vou buscar aqui uma mensagem, também de Emmanuel, né? Psicografia de Chico, no livro Palavras de Vida Eterna. Muito interessante que ele dá o título de Existimos. Vejam bem a colocação que Emmanuel faz aqui. Ele fala que a vida é a experiência digna da imortalidade. Então ele diz que existir é diferente de viver. Porque ele diz, todos nós existimos. Só que ele leva a gente a refletir, será que vivemos? Vejam o raciocínio que ele quer nos conduzir. Porque ele diz que o que se pode contar por vida, efetivamente, são os dias em que estivemos despertos. Dias que foram realmente vividos. Se a gente pudesse olhar para trás no nosso passado aqui dessa existência, e tentarmos pensar quantos dias nós estivemos efetivamente despertos para essa realidade. Quantos dias nós realmente estivemos vivendo como espíritos imortais, mesmo aqui na matéria, valorizando mais as conquistas espirituais do que as materiais. Então, esses dias que nós estivemos aqui, foram os dias que nós efetivamente vivemos. Os outros dias nós apenas existimos. Muito sério isso, né? Muito sério para se pensar. E a gente recebe uma importante orientação para buscarmos esse despertar da consciência também com Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo, no livro Convites da Vida, que Joana diz assim, mais do que nunca, portanto, se afigura a necessidade consciente do estudo espírita, como veículo de libertação da consciência e rota iluminativa na viagem da evolução. Olha que importante a orientação que Joana de Ângeles nos diz. Precisamos estudar a doutrina espírita, porque ela é veículo de libertação da consciência, vejam só. E lembrando sobre consciência, vamos na questão 621 do Livro dos Espíritos, diz que a lei de Deus está escrita na consciência, para a gente ver a importância disso. E Jesus também diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então, o que seria libertar da consciência? Seria no sentido de libertarmos-nos da culpa, porque nós somos escravos dos erros cometidos. Vejam que nós, todas as vezes, dando um exemplo prático, se nós prejudicamos um semelhante de uma forma mais grave, nós nos atrelamos àquela pessoa ou a uma dívida com a lei divina. Nós ali, naquele momento, estamos perdendo liberdade. Naquele momento do erro cometido, nós perdemos liberdade. Porque nós não poderemos agir livremente nas próximas escolhas. Nós teremos que resgatar, reparar esse erro cometido, nos reabilitarmos perante a lei divina. Então, de certa forma, nós perdemos liberdade. Ao passo que outro que segue o caminho de forma mais coerente, de acordo com as leis divinas, não se compromete seriamente em prejudicar o semelhante, essa pessoa continua com a sua liberdade de escolha das próximas reencarnações, dando prosseguimento ao seu processo de crescimento espiritual. E em reforço a isso, Lísias traz uma frase também maravilhosa no livro Nosso Lar, ele diz assim, só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. Parece paradoxo, e todavia é a expressão da verdade.
Olha que frase interessante, porque realmente parece paradoxo. Porque a gente pode pensar, se eu tenho que obedecer, eu não sou livre. Mas precisamos compreender o que Lísias quer dizer aqui. Obedecer é no sentido de cumprir a vontade de Deus. Lembram que Jesus sempre dizia, eu faço a vontade de meu Pai, eu cumpro a vontade do Pai, porque Jesus, como Espírito puro, já sabia de muito tempo que cumprir a vontade de Deus é fazer escolha da própria felicidade. Então, quando nós obedecemos, ou seja, vivemos de acordo com a vontade de Deus, que é para a nossa felicidade, nós estamos livres para escolher, para buscarmos crescimento espiritual. Não estamos nos prendendo a processos expiatórios de reencarnações, às vezes uma ou até mais, preso ali aquela recuperação perante a lei divina. E Joana nos diz também que além o estudo, né, da doutrina, além do libertar da consciência, também é rota iluminativa na viagem de evolução. Porque é fácil perceber, Jesus é um modelo e guia, como tivemos a orientação pelo Livro dos Espíritos, né? E se ele é o modelo e guia, e a doutrina espírita é a doutrina do Cristo, fica fácil de entender que o conhecimento da doutrina espírita é como um farol que ilumina o nosso caminho para que a gente possa prosseguir cada vez melhor na nossa jornada aí terrestre. Mas a nossa liberdade, né, falando em liberdade, ela não é absoluta. Na questão 826 do Livro dos Espíritos, diz que somente o eremita no deserto teria essa liberdade absoluta porque ele estaria sozinho. A partir do momento que temos alguém diante de nós, não temos liberdade absoluta de fazermos tudo o que bem entendemos. Nós temos deveres, regras, respeitar o direito do outro, né? E aí nós vamos percebendo que a pessoa que já está num processo de despertamento da consciência, já iniciou esse despertar da consciência, essa pessoa cada vez está mais lúcida dessa necessidade de respeitar o direito do outro. Isso aí é uma conquista que vai se mostrando cada vez mais intensa, porque nós percebemos isso até nos mínimos detalhes. Pode parecer pequeno, mas é desde os pequenos detalhes que a gente mostra que já estamos num processo de despertar. Por exemplo, uma pessoa que respeita o limite de velocidade estipulado para determinada via, ele está consciente. Uma pessoa que joga lixo no devido lugar e não nas ruas, uma pessoa que não estaciona em vagas reservadas para idosos ou para aqueles que apresentam deficiência física, uma pessoa que não furam filas para tirar vantagens, tudo isso são detalhezinhos pequenos, mas que já mostram a consciência daquela pessoa que está despertando para essa realidade de respeitar o direito do outro. Essa pessoa não vai precisando mais de fiscalizações, porque ela cumpre a lei naturalmente. Ela já entendeu que é um dever, é algo de bom realizar isso. E nós, pode parecer utopia, mas não. Nós sabemos que vai chegar um dia no planeta Terra que não precisaremos mais de juízes, de tribunais, de penitenciárias, porque estaremos convivendo em uma sociedade já desperta, já consciente dos seus deveres, daquilo que lhe compete, de fazer o bem, respeitar o próximo. Então, essas punições, esses julgamentos, essas penalizações não serão mais necessárias, mesmo que num futuro distante ainda. E já caminhando aqui para o encerramento, eu quero comentar um pouquinho sobre um texto que eu encontrei na internet, eu achei bastante interessante e até muito de acordo com o que Divaldo diz através, se não me engano, de Joana de Ângeles também. É um texto de Mário Frigeri, ele é autor da Mundo Maior Editora. E ele propõe ali, no seu texto, uma classificação nesse despertar da consciência, em 4 níveis ele apresenta. Eu achei interessante. Ele diz assim, o primeiro nível, aquela pessoa de despertar da consciência, é a consciência de sono, ele chama. O segundo nível seria a consciência desperta. Terceiro nível, consciência de si. E quarto, consciência objetiva. Então ele diz assim, rapidamente, sobre cada um desses
níveis de consciência. Ele diz que na consciência de sono são indivíduos que só pensam em si mesmo, em seus interesses. Estão alheios à realização espiritual. Então são aquelas pessoas que vivem efetivamente só a vida fisiológica. São aqueles que dormem realmente, que não despertaram nada ainda para a sua realidade maior. E essas pessoas são egoístas, né, naturalmente, porque eles pensam só em si. Então estão presos às suas necessidades, aos seus interesses, e não enxergam nada além disso. São os homens fisiológicos, né, aqueles que dormem, que ainda, creio, é uma maioria até. O segundo nível, ele coloca, seria a consciência desperta, ou consciência lúcida, que ele diz assim, indivíduos que estão em processo de despertamento para níveis menos egoístas, buscam seu desenvolvimento pessoal e uma vida melhor. Então, esses já deram aqui alguns passos no despertar da consciência. Já começam a compreender que não é somente pensar em si, já começam a trabalhar esse egoísmo ferrenho, tão forte, né, tão presente ali como no nível anterior. Então, eles buscam seu desenvolvimento pessoal, buscam se aprimorar, se desenvolver, percebe que não é a vidinha apenas, né, das necessidades fisiológicas, buscam já uma vida melhor. E esses, então, começam a acordar, é um começo desse despertar. Ele chama de homens psicológicos. Depois, o nível 3, ele chama consciência de si, né? Ele diz que são indivíduos que reconhecem a mente além do corpo físico. Vejam só o avanço aqui. Aqueles que já entendem que não são apenas corpo, não é apenas a matéria. Ele já sabe que é um espírito imortal. Já reconhece a mente além do corpo. Já estão iniciando um processo de autoconhecimento e já desfrutam da intuição. Esses, então, já se reconhecem, né, como espíritos imortais. Mas é um reconhecimento. Estão num nível já mais avançado, mas apenas estão conscientizando dessa realidade. Agora, o que ele coloca o nível mais alto do despertar, que é a consciência objetiva ou cósmica, ele diz aqui, vejam que importante, indivíduos em que o egocentrismo já está superado. Imagine uma pessoa que conseguiu dominar o seu egoísmo. São os seres que pairam acima do gênero humano e o impulsionam. Então dá para perceber que são raros, são poucos, né? Aqueles que estão já acima da média da humanidade. Não têm esse egoísmo ferrenho, já pensam na coletividade, ajudam no progresso da humanidade. E ele diz, deixam de pensar em si para pensar na humanidade. São aqueles mais missionários, né, que vêm nos ajudar nesse progresso, mas para a gente ter uma ideia de onde nós podemos chegar nesse desenvolvimento, né, da busca desse despertar da consciência. Quanto mais lúcidos estamos, mais vamos nos conscientizando dessa responsabilidade, dessa importância de viver para o coletivo, de vencermos esse egoísmo que tanto nos atrapalha, né? E eu quero, então, agora encerrar com uma crônica que está no livro Pontos e Contos, que é de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, que chama A Súplica Final. Então, Humberto de Campos diz que havia uma pessoa, ele chama lá um crente fervoroso, imagina um religioso, né, muito dedicado à sua religião, que acreditava que Jesus atendia aos pedidos como eles eram feitos. E esse homem, ele queria muito estar ligado a Jesus, ele queria muito ser um trabalhador do Cristo, de acordo com o seu entendimento, ele queria estar em sintonia com Jesus e queria trabalhar aqui na Terra como missionário do Cristo. Então ele pensou que se ele tivesse dinheiro, ele poderia ser muito útil para a coletividade. E ele achou que tendo dinheiro, ele poderia fazer muito nesse trabalho do Cristo aqui na Terra. Então ele fez uma oração muito compenetrada, muito confiante nessa oração, e assim Jesus, então, atendeu o pedido daquele homem e enviou emissários, né, para conceder o que aquele homem pedia.
E ele, então, de repente, se viu dono de uma grande fortuna. Só que tão logo ele percebeu toda aquela riqueza, aquela fortuna que estava à sua disposição para agir no bem, ele percebeu que multiplicaram-se as preocupações. Longe dele alcançar uma elevação espiritual, ele ficou preso àquele patrimônio, ele vigiava tudo, ele tinha medo de perder, de não saber aplicar o dinheiro, e aí, além disso, a esposa e alguns filhos perceberam a comodidade da vida fácil e desgarraram-se da família. Foram viver uma vida mais cômoda, aproveitando aquele dinheiro que estava ali na família, né? E ele percebeu, então, que esse pedido que ele fez não deu o resultado que ele esperava. Então ele pensou e orou novamente, fervorosamente, e implorou que Jesus concedesse a ele, então, autoridade. Ele disse, o dinheiro eu não me saí bem, mas com autoridade eu espero ser um bom trabalhador do Cristo. Eu vou usar da minha autoridade para fazer o bem. E Jesus, então, enviou um mensageiro e dotou aquele homem de uma condição de poder, de autoridade. Mas tão logo isso aconteceu, ele se viu odiado, incompreendido, as pessoas não aceitavam a forma como ele conduzia, como ele ditava as regras, como ele usava da sua autoridade. E começou, então, a não suportar as calúnias, as críticas que ele recebia. Ele percebeu que a autoridade não deu certo. Ele não conseguiu realizar nada de bom tendo essa condição de autoridade. Então ele foi orar novamente. E dessa vez ele pediu, que ele entendeu que se ele tivesse dons maravilhosos, aí sim, ele poderia ser um bom trabalhador do Cristo. E ele pediu fervorosamente que Jesus concedesse esses dons maravilhosos para ele. Jesus, então, orienta seus assessores e concede àquele homem o poder da cura. Esse homem, então, entrega-se ao trabalho de curar. Mas, passaram-se alguns meses apenas, ele percebeu que enormes filas se formavam à porta da sua casa. Era uma multidão de pessoas buscando a cura do corpo. E esse homem percebeu que não tinha tempo para mais nada. Foram faltando, ele começou a sentir que as suas forças, ele não tinha mais forças para atender todo aquele trabalho. Faltavam-lhe as forças. E assim os poucos familiares que ainda estavam junto dele o abandonaram. Aquela situação estava fora de controle. E aí ele percebeu que nem dessa forma, nem com a condição de cura, ele conseguiu ser um bom trabalhador de Jesus. E aí ele falou, mas eu preciso conseguir. E ele pede uma última oportunidade, que seria, ele rogou para que ele pudesse ficar na pobreza e na obscuridade. Já que ele teve tantas facilidades e não deu certo, ele pensou, quem sabe se eu for um trabalhador humilde, um trabalhador simples, desconhecido, na pobreza, na obscuridade, eu possa dar bons exemplos. E assim foi. Jesus enviou seus prepostos e conduziram aquele homem à penúria. Mas, com a situação de falta de recursos materiais, em pouco tempo ele percebeu que a enfermidade o visitava constantemente. Furiram amigos, não tinha mais ninguém junto dele. E ainda por cima apareceram credores, porque ele não conseguia se manter com os poucos recursos que tinha. Ele acabou fazendo dívidas, então ele não tinha amigos e surgiram credores. Situação muito difícil, sozinho, desamparado, ele se sentiu totalmente inapto. Então aquele homem, reconhecendo a sua incapacidade, ele implorou ao Senhor. Aí ele fez uma súplica, chorando, e ele teve um despertar, ele disse assim, mais ou menos assim, mestre amado, sei que me abres a porta sempre que eu peço, sempre que eu bato confiante, mas eu ignoro a essência dos meus próprios desejos. Eu estou reconhecendo agora que tu dispensas, Senhor, a riqueza, a glória e o poder de teus dons, conforme os méritos e necessidades.
Então eu te peço, Senhor, diz aquele homem, emudece os pedidos da minha ignorância, modifica a minha vontade. Até hoje eu tenho sido cego. Faze que eu veja, Senhor. Aqui era o despertar da consciência daquele homem, se conscientizando dessa verdade. Então o mestre ouviu-lhe a rogativa. Dessa vez, Jesus não mandou emissários. Veio ele mesmo ao santuário interior daquele aprendiz. Veja bem, ao santuário interior. Ele sentiu Jesus na própria alma. E o discípulo, em pranto, sentiu que alguém falava, então, do centro da alma. Não era uma voz semelhante às vozes do mundo. Era um sopro divino. Extasiado, feliz, ele reconheceu a presença do Senhor, que falou a consciência desperta daquele homem. Doravante, permanecerá em mim, como permaneço em ti. Estaremos unidos para sempre. Agradeço muito, meus amigos, a companhia de vocês, o carinho que sempre nos recebem aqui na SEAC. O meu abraço carinhoso a todos vocês, a minha gratidão ao amigo André Zola por esse convite generoso. Um abraço a todos, muita paz. Paulo, muito obrigada pela palestra, pelas suas reflexões, muito obrigada pela gentileza com que você sempre atende aos convites para participar da nossa sociedade, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Nós agradecemos também a todos que estão participando conosco desta reunião, nosso muito obrigada. E agora eu os convido para a segunda parte das nossas atividades, que são as vibrações e o nosso passe coletivo. E nestes momentos de paz, envolvidos pelas palavras que acabamos de ouvir, onde estivermos, vamos fechar os olhos, respirar bem fundo e lentamente, procurando relaxar, esquecer por alguns momentos os problemas que nos afligem. Vamos acerenar o nosso coração e nos sintonizar com os planos superiores da vida, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso irmão maior. Suplicando a Jesus, nosso mestre e amigo, que acalme o nosso coração, cuide da nossa ansiedade e amenize as nossas dores, sejam elas físicas ou morais, e atenda às nossas reais necessidades. Vamos aproveitar esses momentos de paz para enviar as nossas preces e vibrações de amor a todas as pessoas que se encontram em nossas mentes. Pedimos também por todos os encarnados e desencarnados que necessitem de preces. Independente do lugar em que estejam, que nestes momentos eles recebam os fluidos salutares dos benfeitores da espiritualidade maior. Pedimos por todos nós que estamos vivendo este momento de pandemia, que tenhamos calma, coragem, serenidade, bom ânimo, lembrando de que tudo passa. Pedimos pelos que estão passando por problemas materiais ou espirituais, que as nossas vibrações neste instante levem até eles o alívio para as suas dificuldades. Rogamos aos mentores espirituais que visitem neste instante os nossos lares, levando para serem atendidos na espiritualidade os espíritos maus ou doentes que porventura ali se encontrem, e trazendo para dentro de nossos lares fluidos salutares de paz e harmonia, que a proteção divina se estenda a todos os lares,
que neles reinem o respeito, a harmonia e a ajuda mútua. Que tenhamos uma ótima semana, repleta de desafios e novos conhecimentos, e que ao cairmos tenhamos forças para nos levantar e seguir adiante. Que a cada dia possamos ser um pouco melhores, sermos mais simples, mais tolerantes, mais gentis, mais caridosos. E neste momento em que recebemos o passe de forma coletiva, nós rogamos aos bons espíritos que tragam dos divinos laboratórios da pátria espiritual e derramem sobre cada um de nós fluidos benéficos de paz, saúde e de tudo aquilo que estivermos realmente necessitando. E que tenhamos a nítida sensação de bem-estar físico, mental e espiritual, recarregados em nossas energias para mais uma semana de lutas, desafios e novas oportunidades. Pedimos aos bons espíritos que fluidifiquem as águas que deixamos à disposição. E pedimos a Jesus que nos despeça em sua doce paz e que permaneça no leme de nossas vidas, hoje, agora e sempre. Que assim seja.